Bom, dando continuidade aí às nossas medidas de dispersão, então eu fiz um exemplo sobre dados discretos, agora vou trabalhar a ideia de dados discretos agrupados. Só relembrando, quando a gente fala em dados discretos agrupados, significa que foi realizada uma pesquisa, onde a gente tinha como opção de resposta, que é a nossa classe, o nosso XI, a pessoa poderia ter respondido 10, 20, 30, 40, 50 ou 60. E como teve bastante gente que respondeu a mesma coisa, o que que a gente tem? Foram agrupados. Então, 5 pessoas responderam 10, 7 pessoas 20, e assim por diante. Num total de 50 pessoas que participaram da pesquisa. Então, essa é a ideia quando trabalhamos dados discretos agrupados. Daí aqui, mais uma vez eu repito, né? Se a gente seguir esse cabeçalho aqui, o que está sendo solicitado em cada uma das colunas, fica fácil a gente fazer. Então, a primeira coisa é calcular a média. Se a gente for lembrar que a nossa média, quando trabalha com dados discretos agrupados, é o somatório de xi vezes fi dividido por n, que é o total de informações. Nesse caso nosso, ó, eu tenho uma coluna do xi e fi. Xi vezes fi, ou seja, classe vezes valor. Nesse caso, o que eu tenho? 10 vezes 5, tá lá. 20 vezes 7, e vamos complementando a tabela. 30 vezes 15, 40 vezes 12, 50 vezes 8, 60 vezes 3, e se a gente somar essa coluna toda, a gente chega no valor de 1.700. Esse é o somatório do xi e fi. Então, para calcular a nossa média, 1.700 dividido por 50. Tá lá. 1.700 dividido por 50 chega numa média de 34. Então, nós temos como média 34. Vou utilizar esse valor porque agora nos outros itens a gente precisa do valor da média, certo? Vamos para o próximo slide. Essa segunda coluna eu não vou preencher novamente, porque a gente já tem ela, então ela já foi preenchida aqui, então não preciso. Daí vamos verificar aqui. A próxima coluna, ele quer o xi, que é a classe menos a média. Lembrando que a nossa média é 34, então 10 menos 34, nós vamos ter menos 24. Se a gente já quiser seguir utilizando a calculadora, a gente já pode fazer tudo automaticamente. Então aqui ó, a gente pode pegar e já ir fazendo automático os valores. Então, por exemplo, 10 menos 24, desculpa, 10 menos 34, olha lá, chega no valor de menos 24. O próximo passo não é pegar esse número e elevar ao quadrado? Então, eu já posso vir aqui na calculadora, elevar o resultado ao quadrado, olha lá, já chegamos no valor de 576. Depois, na última coluna, é pegar esse valor elevado ao quadrado e multiplicar pelo FI. No nosso caso, o FI é o 5, então, vezes 5, a gente chega no valor de 2.880. Então, se a gente já quiser fazer isso direto, passo a passo, calcula esse, depois pega esse, eleva ao quadrado, depois pega esse e multiplica pelo FI, porque a célula que interessa para a gente é essa última aqui. Então, a gente já pode fazer isso direto, ou pode ir preenchendo coluna por coluna. Daí fica à vontade. A vantagem de já fazer direto é que, como a calculadora já está fazendo cálculo sequencial, a gente já chega no valor da última coluna. Então, por exemplo, 20. 20 menos 34, menos 14. Menos 14 elevado ao quadrado, 196. 196 vezes 7, 1.372. Está lá, ó. Já fizemos inteiro. Depois o 30. 30 menos 34, menos 4. Menos 4 ao quadrado, 16. Lembrando que todo número ao quadrado ele é sempre positivo. 16 vezes 15 chega no valor de 240. Tá lá. Próximo, 40 menos 34, 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 12, 432. Próximo, 50. 50 menos 34, 16, porque 34 é a nossa média. 16 ao quadrado, 256. 256 vezes 8, que é o nosso FI, a gente chega no valor de 2.048. E por fim, a última linha, 60
menos 34, que é 26. 26 ao quadrado, 676, vezes 3 que a gente tem aqui, 2028. Agora eu tenho que somar essa coluna inteira. Somando essa coluna, a gente chega no valor de 9.000. Depois é só vocês conferirem aí, tá, pessoal? Chegando nesse valor de 9.000, que é a somatória do xi menos a média ao quadrado vezes fi, que é o que a gente precisa para calcular o nosso desvio padrão. É só pegar esse valor de 9.000 que deu e dividir por n menos 1. No nosso caso, o n é 50. Vou dividir isso daqui por 49, por conta de ser uma amostra, que foi o que a gente já falou a respeito disso. A gente chega no valor de 183,67. Tá lá. Esse é o valor da nossa variância. Aqui é a mesma coisa. Se eu já quiser seguir, eu posso simplesmente ir lá no botão da calculadora, apertar, porque agora eu quero a raiz. Então eu vou lá, aperto raiz, aperto a ANS, que está lá embaixo do lado do igual, e o que ele vai fazer? Ele vai copiar esse número aqui em cima para a gente, e daí fazendo a raiz quadrada desse valor, a gente chega no valor de 13,55, que é o nosso desvio padrão. Posso dar continuidade aqui lá na calculadora. No visor já está constando 13,55. Eu aperto dividido pela média, que no nosso caso é o 34. A gente chega nesse coeficiente de variação de 0,399 aproximadamente. Ou seja, 39,9%. Esse é o nosso coeficiente de variação. Então, perceberam que é possível a gente fazer uma sequência aqui. Subtrai, eleva ao quadrado e multiplica. Depois é só fazer a sequência aqui dos cálculos. Dividir por n menos 1, calcular a raiz quadrada e dividir pela média. Então isso, pessoal, é um exemplo aí que a gente tem sobre dados discretos agrupados. O que vai ficar faltando para a gente aí é os dados contínuos, que já vem em outro vídeo. Valeu aí, um abraço.